Meus irmãos, minhas irmãs, paz e graça da parte de Jesus para o nosso coração. Eu estava agora sentado aqui e aquele frio na barriga que não me passa com o passar dos anos. Aí eu vendo chegar a liturgia, se encaminhando para me passarem a palavra, e aquele frio na barriga, naquela expectativa do momento em que vou subir para pregar. Porque eu sei que não é um discurso, é uma pregação. É falar da parte de Deus. Que responsabilidade. Também que privilégio. É assim que eu vejo e quero partilhar com você também que em casa, por alguma razão, acompanha pela internet e participa conosco desta celebração. Quero pedir as orações da igreja em favor do senhor Valdete. Ele é cunhado do nosso irmão presbítero Venâncio, está aqui em Salvador, foi submetido a cirurgia, carece de muitos cuidados, e a gente precisa lembrar desse nome em oração. Lembre também de Laura, nossa irmã, que já está um bom tempo fora da nossa convivência, se recuperando de problemas que houve, de circulação e outras demandas de saúde. Lembrar de nossos irmãos que, quem sabe, eu nem sei o nome, e você sabe. Lembre em oração. Quero colocar também em oração, nesta manhã, a vida de seu Nelson, que é um membro dessa igreja, só que morando em Santos, São Paulo. Não perde, participa sempre pela internet. Ele é o pai da nossa irmã Regina, avô do Charles, e que hoje completa mais um ano de vida pela misericórdia do Senhor. Meu irmão Nelson, que Deus te guarde, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Restaure sua saúde, suas energias e sua força espiritual e emocional para a sua casa e os seus filhos. Irmãos, abram as suas Bíblias, por favor. Na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5. Paulo aos Efésios, capítulo 5. Do verso 22 em diante, que diz assim: As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher,
e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Faz alguns anos, naqueles momentos de iluminação, de inspiração, eu escrevi um texto, um poema, me referindo a Cristo e a sua igreja. Eu chamei de O Resgatador. Como não sei de cor, eu vou ler na introdução dessa mensagem, para relembrar e servir de gancho para o que eu vou falar nesses poucos minutos com os irmãos. O texto dizia e diz assim: Antes mesmo que nascesses, apaixonei-me. Quando ainda eras menina, eu te amei. Não era por mim que chamavas, quando por colo carente pedias. E no teu canto sozinha choravas, pois desejada de amores querias. Sem que soubesses, velei o teu sono, sem me notares, segui os teus passos. Por entre brechas, já enternecido, vi teu olhar sob o véu molhado. Teu longo manto branco já não tinhas, tua inocência há muito já perdida. Fechava a boca e já não cantavas, curvava a fronte ao peito e gemias. Tanta beleza, encanto e ternura, tantos quereres, sonhos, boa vida. Um paraíso à vista descartado, deserto à frente à vistas, vida dura. Sem que mereças, eu compadecido, por puro amor lancei-me a resgatar-te. E quis morrer por ti, oferecido, para salvar-te da mão do pecado. Santifiquei-te, dei-lhe novas vestes, mudei teu pranto, transformando em riso. Aproximei-me, quis-lhe em casamento, para desfrutarmos o eterno paraíso. É muito chique, né, não? Não a poesia, não o texto que eu escrevi. O chique é essa ideia. A ideia de um Deus apaixonado pela sua noiva. E é sobre isso que eu vou falar nesta manhã. Notem, tudo passa pela forma como nós enxergamos, a visão que temos das coisas. Como vemos a Deus, a Jesus, a sua palavra, as coisas relativas ao seu reino, e como vemos a igreja. A nossa relação com esses princípios, valores e com essas pessoas vai se efetivar à medida de como nós vemos essas coisas e essas pessoas. Isto porque nós, todos, sem exceção, nós atribuímos valor, e segundo o valor que atribuímos, assim nos relacionamos. Notem. Peguem o exemplo de Jesus, o nosso Salvador. Vamos nos lembrar de como os religiosos do seu tempo
o viam. Para muitos, ele era... Não é aquele o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos tais, tais e tais, e suas irmãs não estão entre nós? De onde lhe vem então esse poder, essa autoridade que ele quer tomar para si? Para muitos ele era o filho do carpinteiro, um rapaz comum da Palestina. E Jesus perguntou aos seus discípulos: o que é que o povo está comentando ao meu respeito? Lembram quais foram as respostas? Uns dizem que o Senhor é um profeta, João Batista. Alguns dizem que o Senhor é Elias, ou algum dos profetas. E Jesus perguntou: mas e vós? Quem achais que eu sou? E Pedro, cheio do Espírito Santo, revelou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uns achavam as coisas, mas Pedro via em Jesus o Filho de Deus. E esse princípio vale para toda a realidade espiritual. Como enxergamos as coisas de Deus. E é assim que eu quero tratar sobre a igreja. Irmãos amados, existe um pensamento secular, contemporâneo nosso, que é descrito como mundanismo. Mundanismo. É uma corrente filosófica, é uma forma de entender, de ver as coisas. E para muitos de nós, mundanismo talvez seja um comportamento. Como alguns dizem, por exemplo, mundanismo, veja o jeito da pessoa se vestir. Vocês já viram isso? Isso é mundanismo. Ou porque a pessoa frequenta uma determinada festa, um determinado lugar, age dessa ou daquela maneira. Isso é mundanismo. É um mundo entrando na igreja. Mas mundanismo é um raciocínio, é uma forma de ver as coisas. O mundo não é a terra, a rua, o lugar por onde as pessoas passam, um lugar específico. O mundo pode estar dentro da nossa cabeça. O mundo é uma forma de ver as coisas e de se relacionar com elas. Mundanismo é quando nós pensamos do jeito que o homem sem Deus pensa. Mundanismo é quando a gente pensa como o homem natural pensa. É mundo. Quer um exemplo disso? O próprio Pedro, que cheio do Espírito, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Minutos depois, Jesus disse: olha, eu vou para a cruz, eu vou morrer, depois vou ressuscitar. E Pedro disse: nunca! Arreda, Senhor, não pense uma coisa dessa. Jamais irás à cruz. Aí Jesus disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas do mundo. Aquela visão que Pedro teve, que veio na sua boca, é como Satanás vê e como o homem natural vê.
São coisas diferentes. Então, mundanismo é isso, é ver as coisas do jeito que o homem natural vê. Então, dentro dessa perspectiva mundana, é que muitos enxergam a igreja, que é o que eu quero tratar especificamente nessa manhã. E há uma linha de pensamento que se espraiou pela América do Norte, de um vento trazido da Europa, que dizimou muitas igrejas, que acabou com muitas igrejas. Não só os templos que foram vendidos, transformados em empreendimentos, agências, coisas de toda espécie, mas a vida espiritual das pessoas se diluiu e, como uma fogueira, se apagou por causa da forma como eles passaram a enxergar a igreja. E essa corrente teológica, filosófica, mundana, trazia a seguinte expressão: a igreja não é mais relevante. Não há relevância na igreja. E, de fato, eles abraçaram isso, de modo que o cristianismo arrefeceu, aquele ardor se apagou e as igrejas, muitas, morreram. Muitos templos passaram a ser mesquitas e outros empreendimentos sociais. Irmãos, vejam só. Se a gente olhar do ponto de vista do mundo, muitas coisas na vida da igreja, de fato, não fazem sentido. Cuidado com o que eu estou falando. Abra bem o ouvido para você não entender errado. Se nós olharmos do ponto de vista do mundo, muitas coisas que a gente faz na igreja, pela igreja, em nome da igreja e do evangelho, não fazem sentido algum. Uma agremiação, um ajuntamento de pessoas imperfeitas, cheia de vontades, idiosincrasias, problemas, doenças, estruturas montadas por homens, as estruturas imperfeitas que emperram com dificuldades e vai levando, parece não fazer de fato sentido. Para o mundo, não faz sentido o nosso esforço, até para, num domingo, reservar um dia inteiro para as coisas do Senhor. Não faz sentido para quem trabalha a semana inteira, com tanto esmero, com tanto esforço. O único dia que teria para descansar, para reunir-se com a família, para fazer uma visita a um parente, para fazer uma outra coisa reservada, já que na segunda-feira recomeça uma semana inteira de trabalho. Não faz sentido o domingo ser tirado para cuidar da igreja, das coisas do Senhor. Não faz sentido para o homem. Não faz sentido para o homem natural, depois de uma semana inteira de trabalho, a cabeça quente, cheia de tantas atividades, de tantas coisas, de tantas agendas, a pessoa sentar e durante 1 hora, que para essa geração do pronto, do agora, do imediatismo, ficar 1 hora assentado, calado, ouvindo um sermão,
muitos sermões, inclusive, contra a gente, falando da gente, para eles, lições de moral, parece não fazer sentido algum. E se a gente for listar, tudo para o homem natural não faz sentido. Parece loucura, ao que eles chamaram de a loucura da pregação. E eu estava pretendendo fazer de fato uma lista para ler algumas coisas, mas achei que seria desnecessário, uma vez que enquanto estou falando, aí na sua mente algumas coisas já vão se estabelecendo. O homem natural não entende, não aceita as coisas do Espírito de Deus. São loucura para eles. Não faz sentido. Se a gente olhar do ponto de vista humano, uma reunião administrativa, digamos, do conselho, da junta diaconal, de um departamento interno da igreja, é uma reunião administrativa, ou uma reunião de negócios. Mas se a gente olhar com os olhos de Deus, é uma reunião de príncipes. Se a gente olhar do ponto de vista dos homens, isso aqui é um ajuntamento de homens. Se olharmos do ponto de vista de Deus, aqui está a sua noiva. Deus não vê como vê o homem. Notem que o texto que eu li vem falando da relação do casamento, mas depois, e é o que eu quero pontuar nesta manhã, o apóstolo Paulo diz que isso é um mistério, porque ele está falando, na verdade, de Cristo e a sua igreja, Cristo e a sua noiva. E ele disse assim, que Cristo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Teologicamente, posso afirmar em alto e bom som, teologicamente, a justificação dos santos. Fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Sabe o que isso significa? Que Deus olha para nós, sempre através do filtro Cristo. Deus olha para nós hoje, dia 19. Do jeito que somos, que estamos, nós os salvos. E Ele não vê ruga alguma. Ele olha para nós e nos vê impecáveis, porque o seu sangue nos purificou de toda injustiça. Não imaginem que haverá um estágio, digamos, Jesus voltará, é um exemplo que estou criando aqui, por favor entendam. Jesus voltará domingo que vem. Gente, não estou marcando o dia, é um exemplo. Então, como ele voltará domingo que vem, esta semana, Deus fará uma obra de purificação e ninguém mais pecará durante aquela semana, até que no domingo sejamos todos arrebatados, puros, santificados e limpos. Não existe isso. Ele virá de assalto e nos apanhará assim como estamos. Como é que estamos?
santos e sem defeito, purificados pelo seu sangue, que já foi derramado na cruz do Calvário. E o texto diz assim, veja se não é verdade. Já agora, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora, a igreja de Cristo é uma só, formada por todos os salvos. Todos os salvos. Não há mancha, não há ruga, não há defeito. A sua igreja é una, santa, pura. Assim é que ele vê a sua igreja. E como é que nós vemos? Se enxergarmos a igreja como agremiação humana, honestamente falando, tem coisa mais importante para fazer. Olhando a igreja como um lugar aonde ir no final de semana, honestamente, teria lugares mais interessantes. Olhando a igreja como a noiva de Cristo, não há nada mais importante, lugar mais aprazível do que aqui. Eu me lembro que, emocionado, eu disse já algumas vezes que o que estamos fazendo aqui, nesta manhã, é mais importante do que qualquer reunião da ONU, qualquer reunião da face da terra. Nós estamos adorando o Rei, o Senhor dos Senhores, o Salvador das nossas vidas. Olhando desse ponto de vista, como Deus vê, de fato, não podemos negligenciar a igreja, as coisas de Deus. Olhando do ponto de vista do homem, não faz sentido a Santa Ceia. Pense para o homem natural, que não sabe nada das coisas do Espírito, não discerne nada, o que seria um momento como a Santa Ceia? Um rito, sem o discernimento da aplicação dessa verdade. Faria sentido algum. Mas para nós, é um momento tão sublime, tão precioso, indispensável, tão caro, que eu vi um irmão, já faz algum tempo, no momento da Santa Ceia, ele privado da Santa Ceia, por estar num processo de disciplina, e ele, a face aqui, as bochechas, tremiam enquanto as lágrimas desciam, e eu vi ali, na dor daquele irmão, o que estava significando para ele ficar ausente da Santa Ceia do Senhor. Só o crente pode discernir isso. O homem natural não entende essas coisas. Para o homem natural, o que seria para nós ficar de pé para cantar, às vezes tocando, não da forma que melhor seria, é o melhor que a gente pode fazer, cantando uns corinhos, cantando uns hinos, seria só música. No mundo, acho que eles fariam até melhor. Não é o nosso caso.
Nós estamos cantando a nossa fé, nós estamos celebrando o Cordeiro, verdades espirituais. Isso encanta a nossa alma, isso enche o nosso coração, alimenta a nossa fé. O homem mundano, a mente mundana não aceita, não entende isso. Eu estava falando essa semana, numa das nossas reuniões aqui, vou tomar como exemplo, só para ilustrar. No mundo, não faria sentido, por exemplo, um homem como Aldeir, que quase todo culto eu tomo ele como exemplo, com aquela cabeça branca, um homem honrado, um santo homem de Deus, no alto dos seus 77 anos, se dirigir ao reverendo Jean, nos seus 20 e poucos anos, e chamá-lo de o senhor, pastor. O mundo não faz isso, não entende o que é isso, porque é um elemento que só o crente discerne, só o crente sabe. Um respeito que é dado a uma liderança, por entender que ali é um príncipe. São pessoas instituídas por Deus. Se não enxergarmos assim, isso é mundo, é mundanismo. E isso vai se esvaziando e a gente vai se tornando desviados dentro da igreja, por causa da mentalidade mundana. Às vezes a pessoa está bem vestida, formalmente, elegantemente, tem uma palavra boa, está cercado de bons amigos, está na igreja, mas a mentalidade é mundana, porque vê a igreja às vezes como uma empresa, como um clube, como uma instituição religiosa, e não como a noiva do Cordeiro. E eu finalizo falando assim, do que da boca do próprio Cristo nós ouvimos ele se referindo à sua igreja. Precisa atentar para isso, para a saúde da nossa alma. Em Mateus capítulo 16, ele enche a boca. Dá para ver pelo texto. Ele diz assim: as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, a minha igreja. Vocês já viram isso? Ele fala, da minha igreja. Não é? Aí mais na frente, aliás, é mais atrás, ele diz a respeito dos escândalos. E ele diz assim, é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele através de quem o escândalo vem. Melhor seria pegar uma grande pedra de moinho, amarrar ao pescoço e lançar-se ao mar, do que fazer tropeçar a um dos meus pequeninos. Os meus pequeninos. Aí mais na frente ele chega para Pedro. Pedro, você me ama? Olha lá, Pedro. Você me ama mesmo? Amo, Senhor. Pedro, veja só, vou perguntar de novo. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, amo. Pedro, eu vou perguntar mais uma vez. Preste atenção. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, cuida das minhas ovelhas. As minhas ovelhas.
E lá no fim de tudo, Deus diz que quem tocar em um dos seus pequeninos está tocando a menina do seu olho. Está aqui o presbítero Eduardo, especialista nisso, trabalha com isso, sabe o que significa a menina do olho, a parte mais sensível. É assim que Deus vê a sua igreja. Então eu peço a você, como profeta de Deus, primeiro, nunca fale mal da igreja. Nunca fale mal dos pastores, dos presbíteros, da liderança. Ore por eles. São pessoas imperfeitas. Mas aos olhos de Deus, nós somos seus ministros. Não fale mal da igreja. É uma instituição, mas ela é o corpo de Cristo. E, finalmente, não negligencie a sua igreja, porque Deus te vê como membro desse corpo. E Ele morreu para nos purificar e nos tornar santos para Ele mesmo. Bendito seja o seu nome.